não é a educação sexual que sexualiza as crianças. A educação sexual, ela impede que as crianças se deixem ser sexualizadas. Oi, eu sou o Gabi e tá começando mais um vídeo aqui na 20 e Poucos, onde eu te explico algumas coisas dessa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. E hoje a gente vai falar sobre sexo. Brincadeira, não é sobre sexo. A gente vai falar sobre educação sexual. Eu acho que de alguns anos pra cá, né, desde antes que o nosso querido presidente foi eleito, já vem um discurso muito forte sobre educação sexual nas escolas e como educação sexual significa sexualizar as crianças. Enfim, um discurso muito conservador acerca desse tema, né? O aborto é uma coisa que a gente já discute há anos no Brasil e eu sinto que a gente não tem conseguido evoluir muito nesse tipo de assunto, né? Ainda tem, infelizmente, nosso país ainda tem uma carga religiosa muito presente, ainda mais quando a gente fala sobre políticas públicas e ainda mais quando a gente fala sobre questões de saúde. E hoje eu queria trazer alguns argumentos pra gente abrir esse debate também e de repente você mandar esse vídeo pra alguém que você não quer, tá cansado de discutir, mas esse vídeo de repente pode mostrar alguma coisa pra essa pessoa. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar: educação sexual não é ensinar sexo para as crianças. Até porque educação sexual vai muito além do que só o sexo propriamente dito. A educação sexual tem como objetivo ensinar as crianças a lidarem com o próprio corpo e com tudo o que acontece ali dentro, né? Então vai falar, por exemplo, em casos de meninas cis, como é que funciona a menstruação, em casos de meninos cis, como que é a questão dos hormônios na puberdade. Vai ensinar também como que é o jeito certo das outras pessoas lidarem com o seu corpo, que elas precisam de permissão, que aquilo ali é o seu espaço. E uma das coisas que também vai ser discutido é em relação ao sexo, mas não é como fazer sexo, é como como proteger o seu corpo, né, já que é o que fala a educação sexual, como proteger o seu corpo para você fazer sexo de uma maneira segura, de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, que isso é muito importante. E a coisa que eu acho mais importante de tudo é ensinar para as crianças que abuso sexual infantil não é normal. A gente vai ensinar as crianças a conseguirem identificar, caso isso tenha acontecido com elas, e vai estimular que elas contem para as famílias, para de repente para um professor num colégio, para que a gente consiga isso que é uma doença, né? O abuso infantil, isso que é uma doença no Brasil. É dar munição para as crianças conseguirem se proteger quando elas não tiverem com um adulto que vai fazer isso por elas. E quando a gente está falando de educação sexual, é óbvio que cada assunto e cada linguagem de assunto vai ser adaptado para cada fase que a criança está passando na vida. A gente não vai ensinar para crianças de 6 anos de idade como é que se põe uma camisinha, porque não está na hora dela aprender isso. Mas a gente vai ensinar para elas onde os adultos podem tocar, onde ela precisa dar permissão, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, para elas terem essa noção, né? Porque as crianças, em geral, elas não têm consciência do corpo delas, né? Porque para pensar, quando a criança nasce, o bebê precisa que alguém troque a fralda dele. E ele não dá permissão para isso. A pessoa vai lá, vai pegando, vai fazendo. E isso acontece até a criança já ter uma certa autonomia para conseguir ir no banheiro sozinho e tudo mais. Mas isso demora. Então, para ela é natural que adultos invadam, entre muitas aspas, esse espaço dela. Só que a gente precisa, né, mostrar e elas precisam aprender quais situações o adulto e qual adulto pode fazer isso. Infelizmente, os casos de abuso sexual no Brasil são enormes. E eu acho muito estranho e muito sem nexo a gente ser contra o aborto, né? O país é contra o aborto, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma medida para que a gente evite que as pessoas precisem de abortos. Especialmente quando a gente está falando em caso infantil, né? Recentemente a gente viu aí que aconteceu na mídia com aquela menina de 10 anos que, enfim, teve um circo todo montado em volta da menina porque não queriam deixar que ela pudesse fazer um aborto seguro. Outra coisa que é muito importante na aula de educação sexual é explicar sobre a sexualidade humana. Porque quando você é uma criança LGBT no Brasil, como você não tem, quase a maioria das crianças não tem contato com isso quando é criança, e aí começa a ver que ela é uma criança diferente, ela se acha um alienígena. E isso pode provocar
um monte de transtorno mental, pode provocar depressão, a criança pode ficar super introvertida, ela pode ter dificuldade para ter amigos, e isso pode deixar ela muito mais vulnerável para sofrer alguma coisa na mão de uma pessoa mal intencionada. Né? Então a educação sexual é muito importante também para a gente discutir sobre as sexualidades que existem e para as pessoas que são héteros, por exemplo, como que elas lidam com as outras pessoas de sexualidade diferente das delas. Que não é uma coisa que a gente ensina, né? Tipo, quando você é criança, quando você é hétero, você acha que uma pessoa que é gay, por exemplo, é um unicórnio, um ser de outro planeta, né? Que é uma coisa anormal, que é um absurdo. Isso também torna o processo de descoberta das crianças LGBT muito menos traumático e muito mais amparado. Consequentemente, isso ajuda, né, para a gente reduzir casos de preconceito, de homofobia, transfobia e etc. que acontece por aí. E uma outra coisa muito importante que a educação sexual ela vai ensinar para as pessoas é como que elas lidam com os parceiros e parceiras na hora que for a idade certa e o momento certo para, se ela quiser, ter uma relação sexual, né? Então, tanto na maneira que eu tô falando de, tem que usar camisinha, tem que tomar pílula, enfim, tem que usar todos os métodos contraceptivos, mas também como que você lida mesmo com aquela pessoa que tá ali vivendo aquela experiência com você. O que torna aquela experiência legal? O que você faz? O que você não faz? Como que você fala com essa pessoa, né? Para ser uma coisa importante na vida dos dois sem nenhum tipo de trauma. Isso que é basicamente, né, ensina você respeitar com quem você vai se relacionar. Mas o ponto mais importante que eu quero reforçar aqui é o seguinte: não é a educação sexual que sexualiza as crianças. A educação sexual, ela impede que as crianças se deixem ser sexualizadas. Então isso é muito importante. Se você fala que você defende, né, a infância, que você defende as crianças, você tem que sim lutar pela inclusão de educação sexual nas escolas. Porque só assim que a gente vai conseguir pegar, né, as pessoas maldosas que se aproveitam das crianças. Porque, infelizmente, elas sabem que as crianças não têm esses artifícios e dificilmente elas vão ser acusadas e descobertas. Eu acho muito injusto, né, a gente reter um tipo de conhecimento que realmente pode mudar a vida de uma criança e até salvar a vida de muitas crianças. Esse foi o vídeo de hoje, espero que não tenha ficado confuso. Se você quiser complementar, corrigir, discordar com alguma coisa do que eu falei, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente ter esse diálogo. Às vezes você tem um ponto de vista que eu não sei, né? Vamos trocar essa ideia. Se você já sabe e concorda com tudo que eu falei, compartilhe esse vídeo com quem não sabe, segue a 20 e poucos nas redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!